vocês, Jesus não tem CEP, ele tem pessoas. Então 104 anos quem faz é você. Não se assuste, mas o aniversário é seu. Você pode dizer a sua idade, mas dizer que como igreja você tem 104 anos. Tudo bem? É mesmo? Porque eu estou vendo umas jovens senhoras aqui dizendo: não, pastor, não pode revelar a idade, né? Que privilégio estar aqui. Obrigado mais uma vez, pastor André. A esposa, eu sei, tem cuidado da família, né? A gente sabe. Mande um abraço para ela, nossa eterna diretora do Colégio Batista. Ela está. Eu não tinha visto você, professora Moema. Muito obrigado pelo seu lindo trabalho pela nossa denominação. Eu passo ali em Bauru, parece que suas vozes estão ali ainda. O seu trabalho continua acontecendo. Muito obrigado por cada semente plantada. Irmãos queridos, eu quero rapidamente abrir a Bíblia com vocês, lá em Mateus capítulo 14. Gostaria de pedir que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo, a partir do versículo 13. Mateus 14, a partir do versículo 13, que diz assim: logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiam a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou seus enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse lugar é isolado, já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, orou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com sobras. Irmãos queridos, eu gosto demais de pensar em igreja como a dinâmica. A igreja é o reino de Deus aqui na terra. Ela tem a responsabilidade de continuar fazendo o reino acontecer, sinalizar o reino de Deus. E o Evangelho de Mateus, ele fala muito do reino dos céus. Eu não sei se você já parou e percebeu, lendo com muito cuidado Mateus, que no Evangelho aparece 34 vezes a palavra reino dos céus, mas 5 vezes a palavra reino de Deus. E Mateus sempre está mostrando as ações de Jesus e dos seus discípulos como a expansão do reino. Eles são os mensageiros do reino, eles são aqueles que são usados para que o reino de Deus aconteça. E o que é a igreja senão aquela que transmite, que faz expandir o reino de Deus através do poder do Espírito Santo e através do próprio Deus. E se você voltar um pouquinho no capítulo 13, o Senhor Jesus está com os discípulos na sala de aula. Gosto muito dessa ideia. O capítulo 13 me parece sala de aula, entre aspas, meus irmãos, que Jesus está ali com eles, ensinando-os de forma bem pedagógica. Um tempo de envisionar os discípulos. Eu vou usar a palavra de vocês. Estava enraizando os discípulos. É isso mesmo, pastor André? Acertei? Estava enraizando os discípulos, capítulo 13. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que no capítulo 13, o Senhor Jesus está falando sobre o reino e começa a semelhar esse reino a várias parábolas. Parábola do semeador, um campo onde o joio e o trigo crescem juntos. A parábola do grão de mostarda, do fermento que faz a massa crescer, de uma rede onde se pega muitos
peixes. O Senhor Jesus está colocando no coração dos discípulos o reino de Deus, e você percebe, eu não sei se você tem essa impressão, muitas vezes eles ainda não entendiam direito. Algumas falas dos discípulos, demonstram total ingenuidade, em algum momento desconhecimento do que iria acontecer. Pedro é o que mais falava, é o que mais dava fora, o que mais falava coisas erradas, você deve lembrar. Disse para Jesus que nunca o negaria, Jesus já tinha avisado para ele. Falou que Jesus não poderia lavar os seus pés, e Jesus falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Olha Pedro, eles pareciam meio inocentes, e Jesus sempre os envisionando, plantando no coração deles muitas coisas. E logo então, capítulo 14, me parece que Jesus levanta da sala de aula e fala assim: ei pessoal, eu já ensinei, agora a gente vai para a prática. Eu já ensinei, agora vocês vão ver como acontece lá no dia a dia. Eu já ensinei, agora é hora de viver tudo isso. E o capítulo 14 começa com uma cena muito triste, você conhece bem, com certeza, o que acontece ali no capítulo 14. Você que é bom de escola bíblica dominical, no comecinho do capítulo 14, vai um de cada vez, me ajuda aí, você que é bom de Bíblia. Eu sei que você já sabe que é a morte de João Batista. A morte de João Batista ali no capítulo 14, e logo então chega para Jesus essa notícia: você já perdeu alguém muito querido? O que você quer fazer no primeiro momento de luto? Com sua vontade. Perdi, recebi a notícia, sepultei. O primeiro dia depois disso, o que você tem vontade de fazer? É claro que Jesus era 100% homem, e o texto bíblico mostra para a gente que ele vai se isolar um pouco. Vocês perceberam aí no texto? Ele pega o barco para ficar um pouco só. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: vocês acham que Jesus tinha o direito de viver o luto? Sim ou não? Sim. Ele era 100% homem, sentiu tudo como homem, inclusive a morte do seu primo João Batista, do seu primo meio-irmão. Então Jesus pega um barco com vontade de ficar só. Só que naquele tempo já tinha as redes sociais, eu acho, porque a multidão descobriu tudo. Alguém colocou no Instagram: Jesus está indo de barco para tal região, e a multidão foi atrás dele. Sabe, eu perdi minha mãe no exercício do ministério, e no domingo seguinte eu precisei não pregar. Vocês ficam escandalizados quando eu digo isso? Jesus queria ficar só, a multidão descobriu e vai atrás de Jesus. E Jesus desce daquele barco logo após a informação da morte do seu primo João Batista, e encontra aquela multidão e começa a tocar na vida daquelas pessoas. Jesus ensinou sobre o reino expandido e sendo apresentado a pessoas. Agora ele começa a tocar nas pessoas e nas suas situações. Ele estava focado na pregação do Evangelho, ele estava focado na expansão do reino, e agora então ele começa a tocar na vida daquelas pessoas. E veja que elas tinham muitas fomes, ainda não a física. Elas estavam ali em volta de Jesus com tantas outras fomes que esqueceram da fome física. Estavam ali ao entorno de Jesus, sendo ministradas, tocadas, e foi ficando tarde, e de repente se deu conta que naquele lugar não tinha o que comer. Eu não sei se você conhece alguém que fica brava ou bravo quando não tem comida. A minha esposa fica muito. Naquele lugar, de repente, não tinha comida, e eles se deram conta. Interessantíssimo para mim que a multidão não percebe. Estão ali ao entorno de Jesus, falando das suas necessidades, sendo tocadas por Ele.
as mais variadas fomes e a física ficou em segundo plano. E aí, os discípulos têm um plano. Eles têm um plano que é muito lógico. Eu sou da área de gestão também. E eles olham: eu só tenho 5 pães e 2 peixes. E 5 pães e 2 peixes dá para alimentar uma multidão, meus irmãos? Não. Tá? E eles então fizeram um plano lógico, e a gente olha para esse texto hoje quase sorrindo, porque a gente sabe que Jesus multiplicou pães. Agora volte aqui comigo, faz de conta que você não sabe. Se você tivesse só 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão faminta, o que você faria? Sem querer dar uma dica de que eu teria fé. Eu diria a mesma coisa que esses discípulos. Ora, nós não temos comida, vamos deixá-los procurar comida. Mas Jesus está envisionando ou enraizando aqueles discípulos, lembra? Eles diziam: olha, a multidão tem fome, e o problema é deles. Foram eles que não trouxeram lanche, foram eles que esqueceram de comer, foram eles que não anotaram o telefone do iFood, foram eles que não perceberam que não tinha comida por aqui. Eles têm fome e o problema é deles. E aí Jesus faz uma coisa com os discípulos, meu irmão e minha irmã, e Igreja de Cristo, eu quero pregar isso no aniversário de vocês. Ele diz assim: não. Quando a multidão tem fome, o problema é nosso. Quando a multidão tem fome, o problema é nosso. E eu fico pensando que Jesus está aqui pensando no reino, e pensando não só na fome física, mas quantos tipos de fome a multidão tem aí fora. Uma alma sem Cristo tem um vazio no coração do tamanho do mundo. Fome espiritual, fome de relacionamentos saudáveis. As pessoas estão precisando de amigos, amém, meus irmãos? Amém. Mas tem crente dizendo que não tem muito amigo porque não confia em todo mundo, né? Eles têm fome de amigos. E quem devem ser os amigos deles? Fala assim: os crentes, nós aqui. Mas pastor, eles vão trair a gente, e aí? Eu já vi crente orgulhoso dizendo: os meus verdadeiros amigos dá para contar na palma de uma mão. Que eles não sejam seu, mas sejam você deles. Eles têm fome. E por que não ser resposta de Jesus a essa fome? A multidão tem fome de resposta para muitas necessidades. Eles estão perguntando aí como preservar a família. Você está ajudando eles a responder, amém? Misericórdia? Eles têm fome e apresentam com muitas perguntas. Quer ver outra pergunta? Como criar filhos? Não conta para ninguém lá fora que às vezes a gente não sabe nem criar os nossos, né, irmãos? Ou você está tranquilo com essa situação aí? Você tem filho adolescente? Quem tem filho adolescente aqui? Levanta a mão. É bravo? É tranquilo? É bravo? A gente está com 5 pães e 2 peixes, não é verdade, para essas fomes? Eles têm fome, e a igreja é a resposta para essas fomes. Como lidar com a crise financeira? Há pessoas que estão buscando se sentir amadas. Olha, meus irmãos, eu acho uma vergonha, acho que bom que tem, porque a gente não está fazendo, mas é uma vergonha, não sei se aqui tem. Na minha cidade tem um negócio chamado CVV. Sabe o que é isso? É um telefone que a pessoa pode ligar e falar e depois desliga. Eu fico pensando, por que um crente não está ouvindo essa pessoa que precisa falar e falar? Fala a verdade, você não tem muita paciência de ouvir, né? O homem pós-moderno, terrível, o coração duro, que não pode dar uma hora para ouvir alguém. Esses dias eu também tive esse coração duro. Eu saí de casa, minha esposa estava conversando com uma pessoa, 2h20, eu volto depois ela com a mesma pessoa. Eu falei: amor, assim não dá.
dá, né? As pessoas têm fome. E Jesus está dizendo, olha, quando elas têm fome, não manda embora, não. Não manda elas se virarem, não. A igreja de Jesus não pode lavar as mãos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando a multidão tem fome, a igreja tem um problema para resolver e deve encará-lo. Eles têm fome e o problema é nosso. Você pode dizer isso? Eles têm fome. O problema é nosso. Vamos melhorar? Eles têm fome e o problema é meu. Nossa, está mais fácil. Onde tem alguém com fome, eu preciso ser resposta. É isso que Jesus está enraizando no coração dos discípulos. Porque, meus irmãos, aqui entre nós, que ninguém nos escute, mas se a igreja não tiver resposta para as necessidades do mundo, em nenhum outro lugar terá resposta. Em nenhum outro lugar terá resposta. Guarde isso no teu coração. Então Jesus diz para eles, olha, atitudes agora de responsabilidade, solidariedade e suprimento. Nós somos as respostas, ou a resposta de Deus para os problemas das pessoas. Nós somos a resposta de Deus às dificuldades dos nossos irmãos. Nós somos a resposta de Deus a cada faminto que esteja perto de nós. Nós somos a resposta de Deus a todas e qualquer circunstâncias em que precise de um apoio, de um cuidado. Nós devemos ser a resposta. A igreja de Jesus não deve ficar alheia às necessidades desse mundo. Não deve. Interessante como a gente está tentando terceirizar isso, né? A Bíblia diz que é a igreja que tem que cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. A gente está querendo jogar para o governo cuidar, não é verdade? Eu não estou dizendo que o governo também não tenha que cuidar, mas a gente vai devagarzinho esquecendo o nosso papel e diminuindo a nossa responsabilidade. Quando há alguma fome, nós precisamos sinalizar o reino de Deus em meio à luta das pessoas. É interessante que os discípulos, eles parecem estar preocupados. Veja, eles dizem assim, olha Jesus, eles têm fome e vamos deixá-los procurar comida. Eles têm fome e vamos deixá-los se virar, ir atrás das suas refeições. O que eles realmente queriam dizer é o seguinte: Jesus, eles têm fome, não trouxeram comida e a gente não vai se envolver com isso. Eles têm as suas necessidades e os seus problemas e isso não tem nada a ver com a gente. Eu fui pastor de uma igreja que a gente chamou de igreja que cuida de gente. Primeira igreja batista de Cubatão. E nessa igreja o chaveiro entendia que quando uma pessoa precisava de uma chave e não tinha dinheiro, ele fazia a chave. A gente tinha um grupo de pessoas que ficava atenta, tinham enchentes, né? Ali tem a enxerga para subir a serra, em enchentes, em dificuldades, para ajudar as pessoas que o carro parava na estrada. Uma igreja que resolveu olhar para as necessidades no seu entorno. As pessoas prestavam atenção naquela idosa que morava sozinha, naquele adolescente que estava com algum comportamento ruim. O Senhor Jesus nos chama como igreja para enfrentar os problemas e não fugir deles. Veja como nós somos uma igreja abençoada. Nós somos contra o aborto. Todo mundo aqui é contra o aborto? Nós somos contrários. Mas nós somos dos grupos religiosos o que menos adota crianças. A gente quer que ele nasça, mas a gente não quer se envolver com o problema. O que o Senhor Jesus está trazendo à nossa reflexão, eu quero que no aniversário fique no teu coração. Ele quer te usar e me usar para que a gente seja a resposta às mais variadas necessidades desse mundo. Pessoas estão aguardando você para partilhar a sua luta e o seu peso. Os dependentes químicos estão precisando de amor e cuidado. Os moradores de rua, os desempregados, os enlutados. Eu me lembro que quando Alexandre Nardoni jogou a menina pela janela, tinha um membro da igreja que era amigo da família.
Pastor André, ele me perguntou: Alexandre Nardoni está precisando falar com alguém, pastor. Ele tinha jogado a filha pela janela e ele me perguntou: pastor André, você pode ir lá conversar com ele? E eu me lembro de muitos irmãos que eram contrários. Aí eu ir lá, ouvir aquele homem e orar por ele. Parece que a igreja está escolhendo onde ela vai entrar, e fico pensando que se a igreja primitiva fizesse isso, Saulo não viraria Paulo, aquele assassino não viraria apóstolo. E o Senhor Jesus então está ensinando que o reino é para todos, e todos estão ao alcance do reino, e Jesus pode fazer uma obra na vida de todos. E talvez você esteja pensando: pastor, o que você quer dizer com isso no nosso aniversário? Eu quero lembrar você que Jesus quer nos usar para não deixarmos de alimentar a multidão. Mas talvez você pense: a gente não tem condição de fazer tudo isso que você está falando. A gente só tem 5 pães e 5 pães e 2 peixes, não dá para fazer nada. A igreja sempre teve só 5 pães e 2 peixes, irmãos, e impactou o mundo. É interessante que os discípulos perceberam que tinham 5 pães e 2 peixes, e Jesus disse: vocês são capazes de entregar os seus 5 pães e 2 peixes? E eles disseram: sim. Você não precisa entregar mais do que 5 pães e 2 peixes para que Jesus faça ainda uma grande obra através da sua vida. Eu quero entregar sempre o que tenho, para que Jesus faça grandes coisas através disso. Talvez você olhe as necessidades e fale: meu Deus, o que fazer? Entrega os teus 5 pães e 2 peixes. Você tem 1 hora para ouvir alguém? Veja na tua vizinhança, no teu prédio, se alguém precisa ser ouvido por 1 hora. Entregue os teus 5 pães e 2 peixes. Você consegue orar por alguém? Vai no hospital e ore por alguém. Visite sua família com propósito. Sabe aqueles da sua família que ainda não conhecem Jesus? Foque em levar lá os seus 5 pães e 2 peixes. Jesus quer usar a sua igreja. E que bonito fazer 104 anos relembrando isso. Os discípulos mostram as suas necessidades e Jesus mostra o seu poder. Os discípulos mostram que tem pouco a entregar, e Jesus mostra o que Ele pode fazer com pouco que entregamos. Entende isso? Jesus já fez pouco. Desculpe, Jesus já fez alguma coisa através do pouco que você entregou? Já aconteceu com você de Ele usar o pouco que você entregou para abençoar pessoas? É isso que Ele está fazendo aqui. E é isso que é lindo, e é isso que me toca. Eu prefiro lembrar que tem um pouco do que achar que tem muito, e entregar a Jesus o pouco que tem. E eu estou caminhando para o fim, mas mais bonito para mim é que Jesus poderia dizer para eles: ei, eu não preciso dos seus pães e peixes. Você acha que Ele precisava? Ele poderia dizer: eu não preciso. Eu fico pensando que a coisa mais linda é que Jesus faz uma grande obra usando os nossos poucos recursos. Que lindo que Ele nos deixa contribuir, que lindo que Ele nos deixa participar, que lindo que Ele usa aquilo que tem. Veja, João Calvino comenta esse texto. Quem é que gosta de João Calvino? Olha, tem bastante gente que gosta de João Calvino aqui. Ele comenta esse texto, o pastor André, de um jeito lindo. Ele diz assim: num cenário deserto, com fome, com multidão com fome, tempos antes, Jesus fez o quê? Cair pão do céu. Quando aquele cenário deserto se apresenta de novo, e aquele lugar deserto, desculpe, e pessoas têm fome, com certeza aqueles que estavam lá lembraram que Deus um dia fez cair pão do céu, sem usar 5 pães e 2 peixes de ninguém. Ele apenas fez cair pão do céu. Poderia fazer de novo?
Lembra que Jesus está enraizando e visionando? Dessa vez não é pão do céu. Dessa vez é multiplicação do que vocês têm, do que vocês entregam. Dessa vez é através de vocês, é o que Jesus está dizendo. É através do que vocês vão fazer. São vocês que eu vou usar para que o reino seja sinalizado. É através de pessoas que eu vou fazer minha obra. Eu quase perco o fôlego nesse texto, imaginando que Jesus poderia ter de novo jogado o pão do céu e ficaria claro que ele era o Messias. Não é verdade? Que tentação, entre aspas, né? Ficaria claro quem era se ele fala: tá bom, a multidão tem fome, pode cair pão do céu, e ele poderia fazer isso. Mas ele queria dizer o seguinte: eu vou abençoar minha igreja através das pessoas, do que elas entregam. Vai ser através de você que alguém vai ser ganho para Jesus, que uma família vai mudar, que alguém será abençoado, que você vai, a sua boca vai ser instrumento de Deus para mudar rumos na vida do outro. É através de você, é através de mim. Eu, irmãos, termino dizendo que esse texto é maravilhoso para pensarmos no aniversário da igreja, porque enquanto Jesus não voltar, a igreja precisa continuar seguindo, sinalizando o reino. E talvez fiquemos mais 104 anos aqui. E enquanto isso acontece, o que Jesus quer para você é o mesmo que ele queria para os discípulos. O que ele quer para mim é o mesmo que ele queria para os discípulos. Que a gente continue servindo a ele, que a gente não fuja das necessidades da multidão, que a gente entregue o que tenha para que o reino possa ser sinalizado. Não é bonito isso, meus irmãos? Que oportunidade Jesus nos dá de participar de tudo isso. Tempos atrás eu encontrei com uma pessoa que me evangelizou. Eu fui ganho para Jesus aos 24 anos de idade. E ele me abraçava e chorava e dizia: que surpresa boa, olha o que Jesus tem feito na tua vida. Eu acho que eu posso servir ainda mais, mas ele estava emocionado. Olha como uma semente no coração de alguém pode fazer toda a diferença. Sem Jesus, provavelmente pela vida que eu tinha, pela forma como eu vivia, provavelmente hoje eu não estaria vivo. Mas alguém entregou os seus 5 pães e 2 peixes e abençoou minha vida, e me permitiu agora dividir os meus 5 pães e 2 peixes com tanta gente. E eu termino, e agora de verdade, falando pela segunda vez, mas agora vou terminar mesmo, que nunca foi só de pão. Jesus não estava pensando só em pão. Veja que ele sai da sala de aula com os discípulos, recebe a notícia da morte, vai ficar sozinho. Quando vê a multidão, sente compaixão. Essa palavra é forte no texto. Ele sente compaixão, porque ele vê naquela multidão muitas pessoas que precisavam de amor. Ele vê naquela multidão muitos perdidos. Ele quer multiplicar no coração dos discípulos o comprometimento com quem tem fome. Ele quer multiplicar o entendimento de que ele não quer que as pessoas se convertam por osmose, mas ele quer usar pessoas para que outros ouçam a mensagem. Que fantástico ele contar com a gente nisso, né? Alguém aqui da área de administração, planejamento, tem alguém aqui? Ninguém? Ah, temos um. Se você fosse fazer um plano para o Evangelho ser propagado, você colocaria no teu projeto pessoas, se você fosse Deus? Porque pessoas são tão complicadas, não é verdade? Elas são tão teimosas, às vezes elas não fazem o que precisam. Eu acho, humanamente falando, que Deus se arrisca demais contando com a gente. Somos tão pecadores, não é verdade? Mas é através de pessoas. A multiplicação da responsabilidade, do senso em que é através de cada um de nós que ele vai fazer. Multiplicou Jesus responsabilidades. E no teu aniversário, lembra que o aniversário é teu? Eu deixo uma frase para você. Posso? Posso mesmo?
dá-lhes voz de comer. Perceba as fomes daqueles que estão perto de vocês e dá-lhes voz de comer. Que Deus os abençoe e muito obrigado, meus irmãos, pela rica oportunidade de compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite tão especial. Muito obrigado, pastor Augusto. Missão, isso. E você sabe, pastor Olívio, que tem algumas crianças aqui de musicalização e eles disseram que nós não queremos ficar de fora, queremos abençoar a igreja também. Que coisa após essa mensagem maravilhosa da igreja em constante missão, elas querem dizer, nós temos bênçãos. Bênçãos abençoadas, a bênção. Essas crianças agora, então, vocês já podem vir lá, que já estão lá. Eu acho que eles chegaram aqui bem suados, eles são abençoados, chegaram bem suados por aqui para nos abençoar. Quanto isso, querido, pense. Graças dou, Senhor, porque o teu projeto neste mundo passa por mim. Graças dou. Eu não sei alguma coisa, isso, graças dou, porque eu sou a razão, o meio a qual Deus quer abençoar as pessoas. Amém. Que alegria poder estar aqui nesta celebração de 104 anos de história missionária desta agência do Reino de Deus. Meu querido pastor Alípio, que alegria também ter o irmão aqui conosco, a nossa querida Sevestre. Meus irmãos, em nome da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, nós, esse time de mais de 1.000 missionários que a PIB de Assis tem espalhado por todo o Brasil, eu venho aqui parabenizar os irmãos, parabenizar o senhor, meu querido pastor André, a toda a igreja por essa data tão especial. Que Deus continue abençoando os irmãos, que a obra avance ainda mais para a glória do nosso Deus e que nos próximos anos, mais e mais, possamos avançar no alcance da cidade de Assis, em toda a região, o estado de São Paulo, o Brasil e as nações. Deus abençoe os irmãos. Parabéns por essa data tão especial. Queridos irmãos, membros da Primeira Igreja Batista em Assis, na condição de presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, trago aos irmãos um abraço de todos os mais de 360 mil batistas que compõem as nossas igrejas do Estado de São Paulo. Que preciosa é esta celebração dos irmãos, 104 anos de organização. Que os irmãos continuem sendo fortalecidos pelo Senhor para o bom testemunho do Evangelho nesta cidade. Os irmãos, sob a liderança do meu querido amigo, pastor André Vargas, que Deus os abençoe muito e sempre. Graça e paz, queridos irmãos da PIB em Assis. Aqui quem está falando é o pastor Sérgio Moreira dos Santos, atual presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção São Paulo, e gravo este vídeo, em primeiro lugar, para agradecer a Deus pela vida dos irmãos, agradecer pelos 104 anos de organização dessa igreja e pela vida do pastor André Vargas, amigo querido, companheiro de ministério que tem a cada dia desenvolvido o ministério de acordo com a vontade do nosso Deus. Passo aqui para parabenizar os irmãos. Infelizmente não poderei estar junto com os irmãos nessa celebração dos 104 anos por questões de agenda e compromissos assumidos. Mas desejo aos irmãos as mais ricas bênçãos do Senhor e que a cada dia essa igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus. A cada dia essa igreja seja um referencial na cidade de Assis, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe grandemente, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos nós.